Prevenção contra a lavagem de dinheiro. Conceito de lavagem de dinheiro. Legislação. Para quem ainda não sabe exatamente qual o conceito de lavagem de dinheiro, saiba que nada mais é do que o processo pelo qual a pessoa criminosa consegue converter o dinheiro obtido de maneira ilegal em ativos que apresentem uma origem que é aparentemente legal. Clientes/investidores. Existe uma lei sobre lavagem de dinheiro, e essa exige que as instituições façam uma identificação dos seus clientes, mantendo seus cadastros sempre atualizados, que mantenham também os registros de todas as transações realizadas pelos clientes, sejam elas em moedas nacionais ou estrangeiras, títulos e valores mobiliários, de crédito ou qualquer outro tipo ativo passível de conversão. Essas são apenas algumas das exigências dessa lei. Ações preventivas. Princípio do conheça seu cliente. Função do cadastro e implicações de um cadastro desatualizado e análise da capacidade financeira do cliente. O princípio do conheça o seu cliente nada mais é do que uma maneira de exigir das instituições financeiras que montem e mantenham um cadastro atualizado dos seus clientes, a fim de entendê-los melhor e ofereçam para eles a melhor estratégia de investimentos, visando identificar também quais são as suas intenções ao investir. Isso possibilita à instituição financeira se prevenir sobre a possibilidade de o cliente utilizar esses investimentos para atingir atividades ilegais ou impróprias. Por isso, as instituições financeiras devem estabelecer e aplicar metodologias capazes para gerar perfis claros e objetivos para os investidores, e podem se reservar ao direito de negar o estabelecimento de uma relação se for constatado um risco nessa relação. O princípio conheça seu cliente como forma de proteção da instituição financeira e do profissional. A coleta de dados e demais informações do cliente é algo necessário e indispensável para a realização de uma análise apropriada da situação financeira, na qual o mesmo se encontra, bem como seus objetivos de investimento. Essa análise ainda fornece à instituição a possibilidade de veto em relacionamentos dos quais haja risco envolvido e permite que a mesma conheça a origem do patrimônio do possível cliente. Identificação e registros de operações. Também é dever das instituições financeiras implementar medidas que permitam o confronto das informações cadastrais fornecidas pelos clientes com as movimentações realizadas nos fundos. Para isso, elas devem identificar e manter os cadastros atualizados, manter um registro das transações realizadas, tanto em moeda nacional como estrangeira, e que ultrapassem o limite fixado. Devem anotar políticas de controle interno que sejam compatíveis com seu volume de operações. Cadastrar-se, manter esse cadastro atualizado nos órgãos reguladores ou fiscalizadores e manter as requisições da COAF nas condições estabelecidas. Operações suspeitas. Caracterização. O registro e confronto das informações permite à instituição financeira a configuração de indícios no que há a conferência de alguns crimes previstos na lei ou crimes a eles relacionados. Existem ainda diversas operações que podem ser consideradas suspeitas. Entretanto, a principal é que os recursos movimentados sejam incompatíveis com o patrimônio ou renda declarados. Obrigatoriedade de comunicação e controle. Instituições, empresas e autoridades competentes. A necessidade da comunicação e controle é fato, porém, de acordo com a atitude suspeita, é o órgão correspondente que deverá ser comunicado. Registro interno. Instituições. Deve haver uma comunicação interna em caso de operações em espécie, sejam saques, depósitos ou pagamentos, num valor igual ou superior a 10.000. Também deve ser registrado internamente quando ocorrer uma operação com pagamento em espécie, seja com uma pessoa, conglomerado ou grupo, em um mesmo mês e que possua um valor igual ou superior a 10.000. Registro interno mais CISBA-100. Somente no caso de emissão de um cheque administrativo, TED ou alguma outra transferência de fundos em espécie que possua valor igual ou superior a 100.000. Comunicação Bacen. Deve ser comunicado ao Bacen as operações de qualquer valor, cujas características sejam suspeitas e possam configurar a existência de qualquer tipo de crime. Responsabilidades administrativas e legais. Entidades e pessoas físicas sujeitas à lei de regulamentação. Estão sujeitos à pena, pelas autoridades competentes, aquelas pessoas que deixarem de cumprir com as obrigações previstas, sendo essas aplicadas cumulativamente ou não. As punições devem ser advertência, multa, inabilitação temporária por até 10 anos para atuação como administrador e cassação ou suspensão da autorização para atuação na profissão. Crime de lavagem de dinheiro.
responsabilidades e corresponsabilidades. A pena para este crime é de 3 a 10 anos de reclusão e também multa. Sofrerá a penalidade aquele que, para ocultar ou dissimular bens diretos ou valores provenientes da infração penal, realizar a sua conversão para ativos lícitos, ou adquirir, receber, trocar, negociar, dar ou receber em garantia, guardar, movimentar ou transferir, e importar ou exportar bens com valores que não condizem com os reais.